investidora, saber investir é um sonho de muita gente, não é mesmo? No entanto, há sempre aquelas ideias iniciais que nos ajudam a ter um caminho muito mais tranquilo. Hoje iremos trazer pontos importantes que você precisa saber antes mesmo de começar a investir. Então fique conosco até o final desse vídeo, pois iremos falar várias dicas. E claro, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ponto, aprenda a utilizar seu celular nos investimentos. Hoje em dia temos a possibilidade de baixarmos um aplicativo de qualquer corretora, vincularmos com o nosso banco e começarmos a fazer investimentos de qualquer lugar do planeta. Além disso, temos à nossa disposição cursos que, na grande maioria das vezes, podem nos auxiliar no aprendizado sobre o mercado, com muito conteúdo a respeito dos principais tipos de investimento. Ou seja, tudo hoje é muito fácil, diferente do que era na década de 90, quando as pessoas gritavam para vender e comprar ativos, criando uma confusão danada nos locais das bolsas de valores da época, e que havia uma dificuldade muito maior de negociações pela falta de praticidade. O segundo ponto é: não é necessário saber investir. Sei que pode ser complicado de início entender como funciona o mercado financeiro. Porém, irei te contar um segredo. Você que se encontra perdido poderá usar inicialmente o chamado ETF, Fundo de Investimento Negociado na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação. São fundos que replicam os índices. Agora você deve estar se perguntando: por que devo aprender sobre esse tipo de investimento inicialmente? O criador do primeiro ETF, John Bogle, comenta em seu livro O Investidor de Bom Senso que somente o S&P 500 performou melhor que 90% dos fundos da época durante 15 anos. E só para explicar que o S&P 500 é a abreviação de Standard & Poor's 500, tratando-se de um índice composto por 500 ativos cotados nas bolsas de New York, SE ou Nasdaq, qualificados devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua representação de grupo industrial. Agora imagine conosco, ele comparou o índice dos Estados Unidos e viu que rendeu mais de que 90% de todas as aplicações de todos os aplicadores da época. É como se você estivesse na frente de 90% das pessoas e de muitos dos melhores fundos de investimentos. Só que sem fazer nada, apenas investindo no ETF e esperando o prazo. No resumo, se você ainda possui um conhecimento baixo ou não tem tanto tempo assim para se dedicar a um estudo aprofundado, os ETFs são boas alternativas para investimentos nos mercados do mundo inteiro. Sem falar que existem diversos tipos de ETFs à sua disposição, dos mais comuns aos mais diferentes, como por exemplo, BOVA11, ETF da Bolsa Brasileira, replicando a performance do Ibovespa, o IVVB11, ETF que replica a performance do S&P 500 da Bolsa dos Estados Unidos. Você tem a URA, ETF de urânio, PBD, ETF de energia limpa, MJ, ETF de cannabis, Aero, ETF de software e hardware e jogos, e Hash11, ETF de criptomoedas. São diversas oportunidades e o melhor de tudo isso é que alguns tipos não chegam a custar nem R$10. Então, você mesmo com pouco dinheiro consegue investir e diversificar o seu patrimônio. Mas por mais simples que seja, você não vai conseguir ter sucesso mesmo através do ETF, se você não respeitar o próximo passo. Terceiro ponto: priorize princípios ao invés de conhecimento técnico. Vamos falar um pouco da história do Magellan Fund, fundo conhecido por seu crescimento recorde sob a administração de Peter Lynch, de 1977 a 1990. Na época, Peter Lynch entrou para a história ao apresentar um retorno médio anual entre esses anos, 1977 e 1990, de 29,2% ao ano. Ou seja, ele conseguiu bater o S&P 500 anualmente. Só que o mais incrível disso tudo é que grande parte dos seus cotistas perderam dinheiro.
A explicação estava relacionada à conduta de seus cotistas em vender os investimentos quando a bolsa caía, pois havia um grande medo por parte deles ao visualizar o mercado caindo. Por outro lado, quando a bolsa começava a subir, eles iam lá e compravam. Na verdade, o grande problema é que eles estavam fazendo justamente o contrário. Essa conduta pode retratar facilmente atitudes praticadas por uma grande quantidade de pessoas hoje em dia. No resumo, é que as pessoas preferem que os preços das cotas subam no curto prazo. Porém, o problema é que isso impede o acionista de comprar mais cotas, impedindo que ocorra o chamado efeito bola de neve. Claro que há uma grande importância em manter seus fundamentos inalterados. No entanto, no mundo dos investimentos, muitas pessoas acham que o órgão mais importante é o cérebro. Mas, na verdade, o que você precisa ter é estômago. Quarto ponto, abra os seus olhos para as taxas. Família investidora, aqui devemos ter um grande cuidado, porque muita gente boa erra na hora de investir sem prestar atenção nesse ponto. Indo direto ao que interessa. Quem investe tem que declarar imposto de renda, independente se você vender suas ações ou não. Você tem que declarar. Lembrando que estamos nos referindo à declaração, aquela que devemos fazer até o final de abril para a Receita Federal. Agora, sobre pagar impostos é outra coisa diferente. Ou seja, o tal do DARF, que nada mais é que um guia que serve para arrecadar os impostos e taxas embutidas nas operações financeiras. Vamos exemplificar. Vender um total de ações até um valor de R$20 mil te garante isenção de impostos. Outra informação é que o day trade tem imposto de 20% em cima das operações. Os fundos imobiliários têm 20% de imposto sobre o lucro e o valor mínimo para pagar a DARF é de R$10. Enfim, nosso objetivo hoje não é entrar nesse tema. A ideia aqui é te informar que toda vez que fizer operações, você terá custos. Tome cuidado com eles. Investir significa ter taxas de corretagem, dependendo do lugar onde você investe. Outra situação é que se botar nos fundos, às vezes terá taxas de administração muito alta. Existem também as taxas de performance, que são bem altas, caso você tenha um custo-oportunidade. Lembre-se disso, deixar dinheiro na conta é aceitar um monte de custos. E por fim, uma coisa que muitas pessoas erram é, ao investir fora do Brasil, ignorar o spread. Diferença entre o preço de compra e venda de uma ação, título ou transação monetária. Pois acham que estão fazendo um baita negócio lá fora, porém esquecem das taxas que são também muito altas. Quinto ponto, se liberte dos vieses. Nesse ponto, somos influenciados por mais de 130 viés dentro do mercado financeiro. Porém, traremos 3 para que possamos entender melhor do que se trata. O primeiro viés da ancoragem. Faz com que a exposição prévia a uma informação nos leve a considerá-la fortemente na tomada de decisão ou na formulação de estimativas, independentemente da sua relevância para o que é decidido ou estimado. Nesse exemplo, temos a empresa Magalu, ou Magazine Luiza, que chegou a bater um valor de R$ 27,34. Se você foi uma das pessoas que comprou essa ação nesse momento e não vendeu na época, viu o seu valor chegar a R$ 20. E nesse instante poderia ter pensado, mas um dia ela vai voltar aos R$ 27. Passado algum tempo, o valor da ação cai para R$ 15. E novamente poderia ter surgido aquele pensamento, não se preocupe, vai voltar para os R$ 27. Mas um tempo se passou e chegamos a R$ 10. E agora a Magalu encontra-se próxima dos R$ 100. No resumo da história é que uma grande quantidade de pessoas se ancorou ao preço passado. O objetivo aqui não é fazer julgamento sobre o preço dessa empresa, se está caro ou barato, mas sejamos francos, talvez o preço dela nunca mais volte ao valor dos 27. É por isso que devemos manter um cuidado com os viés emocionais, diferente dos conteúdos técnicos das análises. Outro viés é o do sunk cost,
que são recursos empregados na construção de ativos que, uma vez realizados, não podem ser recuperados em qualquer grau significante. Ou seja, o custo de oportunidade desses recursos, uma vez empregados, é próximo de zero. Neste caso, imagine que você compra uma ação e depois de um tempo visualiza uma desvalorização de 50% do valor de compra. Aí surge aquele pensamento seu: poxa, minha ação caiu bastante, mas quer saber? Cheguei até aqui mesmo, acho que não vale a pena abrir mão desse ativo. Vamos fazer uma outra analogia. Imagine você arrependido de ter escolhido uma área da faculdade e que, mesmo assim, se mantém nela, pois não quer jogar fora os anos de estudo. Um ensinamento para nunca mais esquecer. É nesse pensamento que você perde tempo e dinheiro. Não confunda persistência com teimosia. E por fim, temos o viés de framing, sendo a inclinação humana de mudar decisões, tidas como soluções, de acordo com a maneira como o problema é apresentado. A definição de viés cognitivo é uma interpretação equivocada dos estímulos, dos dados e da realidade como um todo. Exemplificando, temos uma bula de remédio e que ela oferece essas informações: 99% de curar a sua dor de cabeça ou 1% de te dar problemas respiratórios. Pergunto a você, qual é a probabilidade maior de termos êxito? Claro que é a primeira, ressaltando os pontos fortes e fracos. Na Bolsa de Valores isso acontece o tempo todo. A melhor estratégia é você manter uma mente aberta e ouvir conselheiros confiáveis. Pois, se você estiver disposto a aprender e ter bons embasamentos, você estará disposto a investir em qualquer coisa com eficiência. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Esperamos ter ajudado você a abrir sua mente. Não se esqueçam de comentar aqui abaixo em caso de dúvidas. E sempre é bom lembrar: curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois muito mais assuntos estão prontinhos para você curtir. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tamo junto. Além de estar com a porra da camisa igual... Vai me falar, Renan. Vai, filho. Eu estou sentindo uma treta! Bora, Renan. Vai. Baixa a mão. Tu engoliu o confeito, foi? Sim. Que nojento. E eu vou fazer o que com a bala? Tu vai comer um confeito logo agora? Você já comeu várias vezes quando a gente estava Não gravando. comi, Renan. Ah, para, eu, hein?